Há mais de 30 anos, a ARH Serrana é referência em gestão de pessoas e valorização de talentos, com a missão de promover conexões de pessoas e organizações, sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Conheça a ARH Serrana e fique por dentro de todos os eventos, cursos, palestras e muito mais. Acesse www.arhserrana.com.br e saiba mais. Falar sobre saúde e segurança no trabalho não é fácil, não é? Então, que tal ter à sua mão algo para te ajudar nesse tema tão importante? Vem aí, SafetyCast, o seu podcast sobre saúde e segurança, cultura de segurança e legislação. Entrevistas com profissionais da área, bate-papo e troca de experiências. SafetyCast, o seu podcast sobre saúde e segurança no trabalho. Realização, Grupo de Estudos DSST da ARH Serrana. Bom pessoal, tudo bem? Nós somos do Grupo de Estudos DSST da ARH Serrana e hoje nós estamos aqui iniciando o nosso podcast nomeado como SafetyCast, né? Ou Saúde e Segurança no Trabalho Cast, nosso podcast que vai falar sobre saúde e segurança no trabalho, falar sobre vários assuntos referentes à saúde e segurança. Claro, esse é o nosso primeiro episódio, sejam muito bem-vindos. E claro, eu sou o Luciano Amaral, coordenador de estudos do grupo DSST da ARH Serrana e junto comigo também tem acompanhando, levando esse barco, a Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, é um prazer ter todos vocês aqui conosco e vamos aprender todos juntos e acredito que será algo inovador para nós na RH Serrana, né, Luciano? Nosso primeiro episódio, né? Com certeza. O grupo de estudos ele já vem aí um certo tempo, a gente já vem acompanhando como estudante em 2019, coordenador em 2021, coordenador em 2022 e é claro, é um prazer poder conduzir esse trabalho junto ao grupo de estudos da RH Serrana, o grupo de estudos da SST, que é um dos grupos da RH Serrana, né? Tem desenvolvimento humano, tem comunicação, enfim, tem vários outros. E também aqui a nossa amiga, também companheira do grupo de estudos da SST da RH Serrana, Geniane. Tudo bom, Geniane? Olá, tudo bem? Me chamo Geniane, sou aluna aí no segundo ano nesse grupo de estudos. Então a gente trouxe um tema polêmico aí, né, que é a nossa PGR, para esclarecer dúvidas. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, então a gente quer tentar com esse podcast aí sanar algumas dúvidas aí que estão acontecendo com a elaboração do PGR aí. Pois é, e aproveitando que tu tocou no assunto PGR, né? Então o nosso tema desse ano, assim como todos os anos nós temos algum tema sempre em debate que se refere à saúde e segurança no trabalho e esse ano nós resolvemos trazer para a pauta, trazer para os estudos, então, né? Tá gerando tanta expectativa, tantos estudos, tantos entendimentos, desentendimentos, aquela coisa toda sobre PGR e GRO. E para isso, claro, nós não vamos ficar aqui sozinhos no barco, nós trouxemos os especialistas em saúde e segurança no trabalho, nosso amigo, o Elisandro Premoller, falei certo? Não sei se falei certo, Premoller, né? O Elisandro, que ele é engenheiro de plásticos, especialista e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho pela UBRA, também é gerente de engenharia da Ativa Medicina, inclusive a Ativa Medicina foi que nos cedeu espaço para a gente fazer a gravação desse podcast, né? Legal, a gente agradece, né? A equipe da Ativa que está chegando com tudo também na área de segurança do trabalho, né? E o Elisandro também é responsável pela área técnica e pela criação e modelo de gestão do PGR para a carteira de clientes da Ativa. A Ativa também que presta esse serviço, né, de consultoria também, dá todo o apoio para quem precisa elaborar o seu PGR, enfim, né? Esse é o nosso trabalho, então vamos lá, desafio. Conhecendo o nosso convidado Elisandro, tudo bom, Elisandro? Tudo bem, boa noite. É uma honra participar aí desse podcast, tá? Junto com vocês, Luciano, Ângela, Geniane. Grande prazer aí estar com vocês nesse momento. Espero poder ajudar, esclarecer alguma coisa, trazer um pouquinho da nossa experiência, né? E contribuir aí para o conhecimento da sociedade, das empresas, ajudar aí no entendimento para esse novo momento que estamos vivendo aí na segurança do trabalho, né? É uma grande mudança cultural de processos, procedimentos, ações. Então, espero poder contribuir aí com vocês. Legal, seja muito bem-vindo, foi um prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? E claro, também trouxemos aí para o barco, trouxemos também para
para nossa mesa aqui para participar desse primeiro episódio, esse primeiro evento, podcast de saúde e segurança do trabalho do grupo de estudos, claro, da RH Serrana. A gente sempre fala e agradece também ao grupo de estudos da RH Serrana, a RH Serrana como um todo, né, que tem nos proporcionado aí vários momentos de conhecimento, troca de ideias, enfim, algo bem interessante. O nosso amigo, suspeito de falar o meu amigo, engenheiro de segurança do trabalho, Luiz Henrique Sommer. O Luiz Henrique Sommer, que é especialista em saúde e segurança do trabalho. Tudo bom, Luiz Henrique Sommer? Tudo bem, pessoal? Boa noite aí, Luciano, Elisandro, Geniane, pessoal que está nos escutando aí. Uma boa noite para vocês. Estou aqui para passar um pouquinho da experiência e tentar ajudar a gente desmistificar um pouquinho o PGR e o GRO, que nada mais é do que um sistema de gestão, né? Uma tentativa de a gente implementar um sistema de gestão de saúde e segurança para que a gente possa ter um ambiente fabril, um ambiente laboral mais aprazível e que gere menos distúrbio, doença para os nossos trabalhadores. Muito bem, eu também aproveito aqui para fazer o agradecimento que durante todo esse ano de 2022, já estamos em outubro, né? Já estamos em outubro. 4 de outubro. Eu aproveito também para fazer os agradecimentos às pessoas que durante todo esse ano contribuíram também nas nossas reuniões. É o Márcio, né, da GT3, que faz todo um trabalho aí de gestão de empresas terceirizadas. Também o Ivomar, professor Ivomar, lá de Curitiba também, fez uma participação conosco em uma reunião. O Luiz Fernando, o grande Luiz Fernando Souza também, gerente de segurança do trabalho, cara que tem uma vasta história aí dentro da saúde e segurança do trabalho, e todas as outras pessoas que puderam contribuir também com o nosso material para que a gente tivesse esse momento, poder gravar esse material e poder ajudar as outras, ajudar as empresas, as pessoas que têm dúvidas, claro, e partindo de um princípio, como que a gente chegou, né, para fazer esse trabalho, como que a gente chegou às informações. Bom, inicialmente a gente fez uma pesquisa com várias empresas, né, Ângela, Geniane, também os nossos amigos que também hoje não puderam estar aqui, a Karine, também o Vânios, né, técnico de segurança, que também hoje não pôde estar presente. A gente agradece também pela contribuição deles para todo esse material, todo esse entendimento, e para a gente poder também trazer para a pauta e discutir sobre saúde e segurança do trabalho no que se refere ao GRO e o PGR que chegou, né? Que nem Chegou chegando. Que nem o Luiz Henrique fala, né? Que nem o Sommer falou, pra gente desmistificar. E depois tem aquela velha pergunta que o Luiz Fernando fez, que nós vamos fazer lá no final, que é o que vai dar o boom na área da segurança do trabalho. Claro, a gente partiu fazendo uma pesquisa com algumas empresas, tá? Enviamos um formulário para que as empresas pudessem responder, para a gente poder entender como está o cenário referente ao PGR e também GRO. Passar a palavra aí para a amiga Geniane, que vai discorrer sobre os assuntos, como funcionou a nossa pesquisa, algumas perguntas, alguns questionários que nós fizemos junto às empresas e também alguns profissionais da área de segurança do trabalho. Isso aí. Contigo, Geniane. Olá, então eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês, tá? E gostaria que vocês respondessem primeiro o Elisandro e depois o Luiz, para entender um pouquinho qual que é a visão de vocês. Quais são os pontos negativos e positivos do PGR em comparação ao PPRA? Qual a opinião de vocês? O que a gente tem aí de positivo e negativo nesses 2 documentos, fazendo um comparativo? Ok, então posso começar aqui, Luiz? Vai lá, Elisandro. Fica à vontade, por favor. Perfeito. Bom, na minha opinião, né, eu vejo muito mais melhorias, aliás, vejo praticamente só melhorias nesse processo, né? A NR1, ela fez, no meu ponto de vista, uma revolução, né, a nível de legislação, e trouxe conceitos importantes que ou se perderam pelo caminho, ou nós tecnicamente acabamos deixando de utilizar por algum momento, né? Então eu vejo só benefícios nesse processo, pela clareza que a legislação trouxe de normas, né? E esse conceito especial a nível de mudança de forma de fazer, digamos assim, né? Porque hoje a NR1, ela fala, uma palavra-chave da NR1 é o gerenciamento, né? Antes nós tínhamos um documento, era um programa de prevenção, né? Hoje nós temos um programa de gerenciamento. Então o gerenciamento, ele traz um conceito muito mais amplo do processo de segurança e saúde do trabalho, né? O gerenciamento, ele traz um conceito macro, traz uma mudança cultural muito grande para a empresa, né? O PPRA, por exemplo, ele era muito limitado à NR9, e tecnicamente os profissionais se limitavam à NR9, né? Acabavam não atingindo todas as outras normas, que é um dos conceitos da NR1.
agregar, né, estabelecer diretrizes para a integração de todas as normas. Então eu vejo hoje assim essa mudança muito boa, né? A gente sai de um modelo cartorário de documentação para cumprir legislação, ter caderninhos que se repetem todos os anos, né? Infelizmente o mercado se comportou assim por muito tempo, e hoje o conceito que se traz dessa mudança toda é um conceito de gerenciamento. Então, a necessidade de mudança da forma de fazer, tanto do ponto de vista técnico, né, nosso, de mudar a forma de fazer a gestão em segurança do trabalho, mas também das empresas, né, que passa a ser uma grande dificuldade, um grande desafio, essa mudança cultural, né, de trazer para dentro da gestão das empresas a questão da segurança do trabalho, né, que hoje, que em algum momento sempre foi vista como custo, né, para a empresa, mas agora tem que ser vista como uma forma de negócio, de gestão de negócio, uma forma de redução de custos, inclusive, dentro da empresa. Então, ou seja, a nova norma, ela traz um conceito muito importante de gestão que a empresa precisa implantar para melhorar e trazer aquilo que foi falado agora há pouco pelo Luiz, né? Que a gente tenha qualidade aí de vida para os nossos funcionários, preservar a saúde e a segurança dos nossos trabalhadores. Certo. Quero ter esclarecido aí. Sim. Para entender um pouquinho, a gente fez um questionário que o pessoal que respondeu, as empresas que responderam também tiveram a mesma visão que você. Teve mais pontos positivos, né? Do que pontos negativos aí em relação ao PGR. Agora vamos ver a ideia aí do Luiz Henrique Sommer, aí, o que ele entende também, se é mais positivo ou mais negativo aí. Como eu disse antes, a NR1, né, ela evoluiu e ela veio como uma quebra de paradigma, né? Ela é uma norma guarda-chuva, eu chamo assim, porque todas as outras normas, né, seja ela setorial, seja ela genérica, elas ficam embaixo desse grande guarda-chuva de SST, que é NR1. Então, nós, como engenheiros, técnicos e médicos, a gente vai ter que mudar um pouco a nossa forma de enxergar a gestão em segurança do trabalho. Ela veio para ser um programa, né? Ela é viva, ela muda. Eu preciso avaliar, eu preciso verificar, eu preciso rodar o meu ciclo PDCA. Não vai ser aquele programa de gaveta que a gente tinha antigamente, né? Que é muito por culpa nossa de fazer aquele livro engavetar. Então ela é uma mudança de paradigma. E o ponto negativo é que a gente vai ter que mudar a nossa forma de avaliar e enxergar isso, né? É mudar o nosso modus operandi. E até aproveitando, Sombra, que tu tocou nesse assunto aí sobre o documento vivo, né? Acho que hoje dentro das empresas, não digo que é um problema, né? Mas algo que precisa ser dado muita atenção é a questão de terceirizados. E hoje o PGR já chama isso aí também para nossa responsabilidade, né? Sim. Posso complementar aí? Claro. Pode lá, Elisandro. Claro. Não, eu vejo isso como um grande desafio, né? A empresa, dentro desse contexto de mudança cultural, ela vai precisar se adaptar a ter dentro da sua cultura. E aí, quando a gente fala de cultura de segurança, nós estamos falando então do próprio GRO, né? É o sentido macro, o sentido guarda-chuva aí, como foi colocado. Então, ou seja, ela precisa ter a visão de como ela vai gerenciar os terceiros, né? Requer um cuidado desse terceiro e tem uma corresponsabilidade desse, e que por muitas vezes passa por esquecido. Não, eu contratei, agora a responsabilidade é dele, né? Não, a responsabilidade é de todos. Qualquer acidente que tiver daquele trabalhador ali no teu ambiente é responsabilidade tua também. Claro. Então, e a gente tem que estar pronto, né, para poder fazer essa gestão. Então, isso para nós, enquanto assessoria, o trabalho da Ativa, por exemplo, o grande desafio vai ser esse, vai ser educar, né, esses trabalhadores as empresas, né, ajudar elas a entender esse conceito de gestão, de como aplicar na prática. Essa é a grande dificuldade que eu vejo com relação aos terceiros aí. E inclusive até, né, aproveitando aqui até para entrar nesse debate, a própria ergonomia, né, era algo que não era tratado na questão do PPRA em si, só que agora o PGR também já nos chama para essa responsabilidade. Perfeito, muito boa colocação. Eu até também queria levantar a questão dos terceiros, né, Elisandro, que nós estamos também num projeto piloto, né, com relação a isso. Eu não vou falar ainda
empresa e tudo mais, eu acho que não tem necessidade, mas nós também estamos lutando arduamente para fazer implantar numa grande empresa em Caxias do Sul um projeto relacionado a terceiros, então realmente é muito desafiador. Que é novo também, eu acho, né? Até o pessoal entender um pouquinho essa diferença, porque eu acho que o PPRA está muito enraizado ainda, né? As pessoas ainda estão enxergando o PGR como o PPRA. Então, até a gente mostrar a diferença, eu acho que vai um tempo ainda, né? Para nós entendermos. Eu acredito que sim. A Ainda real mudança. vão vir ainda outras, vão ser criadas outras, como é que eu vou dizer, outros aspectos em cima da própria legislação, tá? Para complementar isso que já tem, para se tornar um pouco mais leve, para que a gente consiga conduzir isso. Sim. Eu acredito que sim. Também. Não sei se o Luiz Henrique já tá conseguindo nos ouvir aí. Tô sim, tô ouvindo vocês. Ah, tá. Tava comentando também aqui, a hora que, enfim, foi a tua conexão, a respeito também da ergonomia, né, Sommer? Que hoje, o que não era tão tratado no PPRA, hoje o PGR já chama para essa responsabilidade também, já para ser colocado o foco em cima desse aspecto aí, que é o aspecto ergonômico, né? O PPRA não previa os riscos ergonômicos, né? E agora a PGR ali na NR01, ela deixa bem claro que os riscos provenientes da NR17 devem ser avaliados. Então é uma mudança, né? Inclusive, agora também a gente acabou conversando também até com o Elisandro, ele deu até o ponto de vista dele, a respeito dos terceiros, né? Que hoje também já tem que enxergar os riscos das empresas terceirizadas, e a gente sabe que, por exemplo, né, terceirizados dentro de uma empresa tem muita rotatividade, principalmente empresas grandes que trabalham com muitos terceirizados, são atividades diferentes, enfim, isso aí tem, que nem tu comentou antes, o PGR é um documento vivo, então ele vai passando por mudança e avaliação em cima de avaliação. E o terceiro é um que chama muita atenção para esse aspecto aí, certo? Os terceiros agora, eles contam como se fossem funcionários da empresa, né? Então isso impacta bastante na avaliação dos riscos. Eu preciso passar os meus riscos, meu inventário de riscos para eles. Essa troca é uma grande mudança também no processo de gestão, né? Isso não estava no PPRA e agora está evidente ali que é importante fazer. Essa troca de informações, a contratante informar a contratada quais são os riscos que ela vai encontrar, assim como a contratada informar para a contratante que riscos ela vai levar para dentro da empresa. Então, essa interação ficou muito evidente e é fator crucial para uma gestão adequada de segurança. E a proteção, obviamente, do trabalhador. Eu acho que não está clara ainda, né, essa comprometimento, né, das duas partes. Eu acho que as pessoas ainda estão recebendo a documentação de terceiros ainda e colocando lá numa gavetinha e deixando numa pasta, né? Eu acho que ainda não se entendeu essa importância de passar essa informação. Eu acho que vai ser ao longo prazo. Sem dúvida. Eu vejo assim, isso está muito na mão dos nossos profissionais, né? Engenheiros, técnicos, enfim. Aquele profissional que hoje está dentro de uma empresa, ele precisa entender muito bem a nova, né? Ele tem que mudar tudo que ele aprendeu até agora a nível de PPRA, ele precisa rever todos esses conceitos, né? Muitas vezes nós tecnicamente nos limitamos a um checklist. Então eu acabo trabalhando em função daquele checklist que foi montado com uma situação estática ali, que eu vou conferindo, e se não se enquadrou, tá negado, né? Hoje não, hoje eu tenho que ir além. Cada empresa, cada cenário tem uma situação. E essa avaliação é a grande dificuldade, né? Mais do que isso, é a gente conseguir fazer com que os empregadores se envolvam nesse processo, né? Que deem voz para a segurança do trabalho. A segurança do trabalho hoje tem um papel importante e o empregador precisa enxergar isso. Eu acho que quando a gente conseguir mudar esse contexto, vai melhorar muito. Vai ser rápido isso? Conforme foi falado, acredito que não mesmo. Vai levar um tempo, é um processo de amadurecimento, de desenvolvimento dos técnicos profissionais, de aprendizado para as empresas, né? Por isso que a Ativa hoje se preocupa muito com isso e vem fazendo trabalhos, tanto de mostrar o seu método de trabalho, de como trabalha com o PGR, né? Como de criar formas de orientar os seus clientes no sentido dessa percepção. Então é um trabalho difícil, longo, não vai ser de um dia para o outro. A gente está vendo aí que a gente está em outubro, né? E ainda existem empresas que não têm o PGR, que iniciou em janeiro. Então,
a realidade realmente é difícil. A gente precisa fazer um trabalho muito grande de educação, né? As empresas hoje vivem, na sua grande maioria, né? Óbvio que tem empresas que trabalham muito sério com relação à segurança, mas tem muitas empresas que vivem somente através da fiscalização. Então, se eu sou fiscalizado, eu faço. Se eu não sou, eu não faço, né? Então, é um assunto polêmico mesmo. A nossa pesquisa aqui que a gente acabou fazendo com as empresas, 42% das empresas têm terceiros, né? Então, a gente sabe que todo mundo aí recebe terceiro, que todo mundo está envolvido, né, nesse cenário novo aí. Vamos para a segunda pergunta, então. A gente queria entender com vocês quais as principais dificuldades encontradas para a elaboração do PGR na visão de vocês. Luiz, quer começar aí? Uma eu, uma tu. A principal dificuldade que eu tenho encontrado, na verdade, é que o complexo industrial que eu trabalho é muito grande. Então, Sim. a condição de riscos que a gente consegue inventariar é infinita, porque eu tenho que considerar riscos internos e externos. Então, essa é a principal dificuldade. Sim. Hoje, a gente tem muita empresa terceira que nos apresenta riscos também, né? E aí a gente tem aquele PPRA travestido de PGR, que eu chamo, que é o pessoal que quer, na verdade, é faturar dinheiro e vender programa, né? E não quer fazer segurança. Então, eles só mudaram o nome da capa ali. Então, essas são as duas dificuldades que a gente encontra. A complexidade do levantamento de dados, porque tem que ser muito, muito preciso, né? Muita informação, é muito risco. E esses documentos aí que a gente recebe, que são um falso PGR. Correto, verdade. Trazendo um pouquinho um outro lado, né? Não do chão de fábrica, grandes empresas mesmo, mas um pouco do que a gente vive no dia a dia com vários segmentos, né? Desde do lojista, mercado, padaria, até grandes empresas, né? A grande dificuldade que a gente enfrenta com o PGR é poder também ter acesso e a participação dos trabalhadores. Então, isso é uma exigência da norma e muitas vezes a empresa nos restringe a esse tipo de acesso para buscar a informação adequada. Então, essa é uma grande dificuldade. Volto a falar a questão cultural, né? Porque as pessoas não veem a gente como um apoio, né? Muitas vezes nós somos vistos como um fiscal do trabalho, né? Então, eu estou indo lá para ajudar, para a gente encontrar problemas e sugerir medidas de controle para ajudar a empresa, mas às vezes ela nos enxerga como um fiscal do Ministério do Trabalho e nos oculta informações, né? Até casos da gente chegar em pequenas fábricas ali e a fábrica está parada, né? Porque nós iríamos lá fazer inspeção, imagina. Então, essas são dificuldades, né? Mudar essa cultura que se tem hoje em relação à segurança do trabalho, que a gente está ali realmente para fazer um trabalho sério, que a gente quer fazer identificar riscos, né? E trazer medidas de controle que possam ajudar a empresa, proteger ela, dar segurança jurídica para ela e para os seus funcionários. Claro. Uns pontos bem importantes aí. No geral, né? Acho que as maiores dificuldades também, tem algumas empresas que até têm dúvidas como vai fazer esse levantamento, né? Se tem uma receita de bolo, se tem uma planilha para ser feito, se tem um padrão para ser feito, porque a norma, vamos lá, né? A norma não nos deu nenhuma receita de bolo, ela nos deu um padrão para fazer. Ela diz tem que fazer. Sim. A forma, bom, faz. Né? E isso aí é o que a gente vê que as empresas ainda têm uma certa dificuldade, inclusive isso aqui dentro da pesquisa foi feito, né? Que algumas empresas informam que aquela insegurança, mas o fiscal, o auditor, ele vem aqui na empresa, o que ele vai me pedir? Que documento é que ele vai me pedir? De que forma ele vai me pedir? Né? E como vocês veem que hoje vai ser essa fiscalização, digamos assim, 2023, vamos lá, porque a fiscalização daqui a pouco começa a dar um foco maior, como já teve empresas, inclusive, que já foram fiscalizadas a respeito do PGR, né? Como vocês acham que a fiscalização vai entrar? Assim? Ela vem mais na questão, de repente, orientativa, que de repente pode não ser também, ou ela já vem na questão de autuação e já toca o barco para frente? Diferentemente do que a NR9 tinha, né? O PGR, ele sofreu uma atenção muito especial, principalmente na ENIT ali, né? Tiveram várias lives e treinamentos e a ENIT emitiu um manual orientativo, coisa que eu nunca encontrei para NR9. Isso. Então, foi umas 80 dúvidas e perguntas, né, que eles elaboraram, né? Isso aí.
E além disso, ela me dá um padrão, né? Então ela me permite poder trabalhar com isso, né? Então ela não me engessa a forma que eu vou fazer minha matriz de risco. Ela me diz que eu tenho que avaliar meu risco, ponderar ele, pontuar para poder corrigir, né? Apresentar para o meu empregador ali, ele tem que estar ciente dos riscos, tem que assinar, mas ela não engessa qual a forma, qual a matriz que eu vou usar. Mas ela orienta como eu devo fazer. Isso está bem definido no escopo, coisa que nunca aconteceu, pelo menos na minha vida, que eu nunca vi isso muito bem definido no PPRA. Eu não sei se o Elisandro concorda com isso. E por incrível que pareça, na nossa pesquisa, um ponto que saiu aqui que o pessoal levantou, enfim, foi a falta de padrão. Então, na realidade, foi a falta de conhecimento do documento. As pessoas não tiveram informação suficiente. Esse documento, perfeito. Eu concordo sim, Luiz. Com relação à questão de padronização de documentos, né? Por um lado, pode ser positivo até que fosse padronizado mesmo. Olha, PGR se faz assim, né? Mas, por outro lado, a forma que a norma deixou, dando as diretrizes básicas e permitindo que o profissional se diferencie, né? As empresas que elaboram, ou o profissional que elabora o documento se diferencie pela sua capacidade técnica, né, trazendo a metodologia mais adequada para a situação. Então, eu acho que isso aí dá um ganho muito grande de qualidade para o mercado. Obviamente, né, acontece também, por não ter um padrão, aquela questão de uma troca de capa do PPRA para o PGR. Né? A gente, enfim, acha isso totalmente inadequado, mas tem no mercado. Então, eu vejo que isso também, ao tempo, né, vai ser corrigido, porque os profissionais vão estar amadurecendo e vão estar deixando de aceitar esse tipo de documento. Eu acho que essa criticidade também tem que vir da gente, né? Aquele documento que vem inadequado não deve ser aceito, né? Então, deve ser... e eu acho que esse vai ser um ponto-chave, falando em fiscalização, também para a fiscalização. Eu acho que esse é um ponto que vai ser olhado pelos fiscais, né? Se aquele documento realmente é um PGR ou é uma troca de capa de PPRA. Principalmente a questão da evolução, né? E aí, falando do ciclo de PDCA, se está sendo cumprido as metas que foram propostas, se tem controle do que está sendo executado, se está sendo fiscalizado, auditado, melhorado, está se criando procedimento. Então, toda a técnica de gerenciamento, de implantação do programa, se ela está sendo executada. Eu acredito que a fiscalização deve vir nessa batida, nesse ritmo, justamente porque este é um dos requisitos básicos da norma, né? Então, esse é o entendimento que eu tenho. Se já vai entrar com multa, não sei te dizer, né? É difícil a gente falar isso. Normalmente é um processo de advertência, de orientação com prazo de correção, né? Mas vamos ver, falamos aqui, outubro, e tem empresa que não tem PGR. Isso não teria nem que ter orientação mais, né? Seria uma aplicação de multa, no meu ponto de vista. Sim. Mas, enfim, a empresa que implantou e está desenvolvendo, bom, essa seria um olhar diferente do fiscal, no meu ponto de vista. Né? Ok. Beleza. Bom, pessoal, acho que nós estamos quase estourando o nosso tempo. Vamos para uma última pergunta aqui, né? Pra gente... Aquela que não quer calar. Aquela que não quer calar. Do ponto de vocês, existem dúvidas na legislação em relação à elaboração do PGR ou está claro? Bom, para mim está muito claro, assim, eu entendi, tão logo foi publicada a norma, debrucei sobre ela, fui buscar especialistas, o importante é sempre buscar a fonte adequada, né? Então segui muito as orientações da Fundacentro, procurei aprimorar o conhecimento em cima da própria NR1 e como aplicar isso na prática, né, trazendo para a realidade dos nossos clientes. Para mim ficou muito claro, transparente, né, e com base nisso a gente criou o nosso modelo de trabalho e hoje vem aplicando ou implementando, né, nas etapas que a gente está fazendo. Então, para mim, teoricamente, ela está muito clara. Obviamente que as normas estão mudando, né, então existe... previsões na NR1 que ainda não foram atendidas nas outras normas, algumas já foram atualizadas, estão integradas, então isso está facilitando muito, né? Mas para nós o importante é não deixar, como é que eu vou dizer assim, ampliar o nosso leque de conhecimento, principalmente para fazer essa integração, né? Porque quando eu leio a NR1 e estou falando de trabalhadores, eu tenho trabalhadores em todos os cenários.
desde o ponto de vista de obra, do ponto de vista rural, do ponto de vista portuário. E são cenários diferentes com programas de gerenciamento diferentes. Então, preciso ter esse cuidado. Então, para mim, está muito claro. Luiz, quer trazer alguma contribuição aí? Eu concordo contigo, o desenho da norma, o texto está ali bem definido, ele apresenta todos os parâmetros, tudo que deve ser avaliado ou não. Então, ela é uma norma que já está em avaliação, ela já teve uma consulta pública inicial, lá em meados de 2015, se eu não me engano, e aí ela evoluiu. É uma norma tal qual a ISO 45001, né? Então, a forma de tu atuar, ela só não engessou isso. Tu vai montar o teu documento base, o teu inventário de riscos, a tua matriz de riscos, e agora esperemos os novos anexos da NR9 para complementar essas avaliações. Mas ela está bem definida e bem desenhada, né? Então, como o Elisandro falou, a gente não tem como dizer como a auditoria vai vir para cima, mas a gente tem que pensar que essa é uma norma de higiene e saúde ocupacional. Então, a gente tem que desenhar esse programa com o intuito de proteger os trabalhadores, seja dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes ou ergonômicos. Então, pesquisar, tem bastante treinamento no mercado, tem bastante o manual ali que eu falei da ENIT, então existem ferramentas e o pessoal tem que buscar e esquecer essa história de trocar a capa do PPRA, que não é a mesma coisa. Até... Isso a gente tem que deixar bem claro. E como o Elisandro falou, a gente tem que negar esse documento, a gente precisa negar esse documento para que ele seja bem feito. Até tu comentou sobre a ISO 45, a própria 18 ela já trazia alguma coisa na Sommer quando a gente fala nas planilhas de perigos e danos, né? Que hoje serve também como base para o teu PGR. Exatamente. Quem tinha um sistema já na OSAS 18, né, migrou para 45.000, já tem meio caminho andado, né? Mas as empresas pequenas não têm esse tipo de gestão. Então é uma mini ISO 45001 ali que as empresas estão desenhando. Então a gente tem que botar em prática isso aí, mapear, desenhar, ir a campo, levantar os riscos, considerar os terceiros, né? A própria NR4 que vai entrar em vigor agora em novembro também está considerando os terceiros para o próprio dimensionamento do SESMIT. Então, quem não sabe disso, é melhor dar uma olhada ali na NR4. Ela mudou a forma de dimensionamento, ela mudou a forma de atuação do SESMIT. Então, quem não está sabendo disso, é importante ali dar uma olhadinha nisso aí também. Claro. Pessoal, então, acho que já estamos aqui com 35 minutos de reuniões, parece que não, né? Passa rápido. Passa rápido, né? Muito rápido. Sabemos aí também que o Luiz Henrique Sommer está inclusive na atribuição de pai agora. Ele está na segunda atividade. Está na segunda atividade. Na verdade, é acúmulo de função, né? Está participando da reunião e está na atribuição de pai, mãe, padrinho e coisa do grande Augusto. Augusto, tá aí. Uma última pergunta que foi até uma pergunta feita pelo gerente de segurança e saúde, o Luiz Fernando Santos. Ficou mais fácil fazer segurança? Olha, eu diria o seguinte, é muito mais trabalhoso, tá? Mas eu acho que é muito mais compensador, né? Porque a gente consegue mostrar hoje, através da norma, conceitos importantes de segurança, né? Mas, de fato, é difícil pela mudança cultural que vamos ter que enfrentar pela frente. Tá? Essa é a minha opinião. Luiz Henrique, ficou mais fácil fazer segurança a partir do PGR? Eu não diria mais fácil, né? Mas ficou mais embasado e mais seguro para a gente justificar os investimentos para o nosso empregador. Eu preciso mostrar ali pro CNPJ que me contratou quais são os riscos que ele tem e quais são as medidas de contenção que ele tem que fazer. Isso aí ficou mais fácil de apresentar com o PGR, né? Claro. Então, eu não diria que ficou mais fácil, mas ficou mais visível. Mais claro. Talvez essa seja a palavra certa. Tá exatamente. Pessoal, Elisandro, Luiz Henrique Sommer, a gente agradece imensamente a participação de vocês, agradece imensamente esses 37 minutos de reunião. Tenho certeza que vocês contribuíram de forma assim, significativa para quem vai ouvir esse podcast, para nós também aqui como estudantes do grupo de estudos, para a RH Serrana como um todo. Vai ser postado, claro, vocês autorizam a gente colocar nas mídias esse material? Claro que sim.
Claro que sim, claro que sim. Então, pessoal, a gente agradece. Eu e o Augusto autorizamos aqui também, pessoal. Na verdade, o Augusto autoriza a gente colocar o teu material na mídia? Eles mandam na casa agora. Então, pessoal, a gente agradece imensamente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado aí pela participação. Claro, dentro da possibilidade a gente puder gravar um outro, né, um outro episódio, um outro podcast, e a gente puder contar aí com a participação, poder contar com o conhecimento de vocês, com a expertise de vocês, quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, será muito bom. E os senhores também serão muito bem-vindos na hora que quiserem para a gente trocar uma ideia. A gente agradece já antecipadamente. Muito obrigado. Ângela, considerações finais. As minhas considerações finais é que tem que ser mais rápido, não tanta, né? Elisandro, tu ficou querido tanto tempo, espero, tava, né? Que seja a primeira. Foi a primeira. Sem problema. Seja mais rápido da próxima vez. Te agradeço imensamente pela tua contribuição, Elisandro, Luiz Henrique. Não te conheço pessoalmente, Luiz Henrique, mas da mesma forma foi um prazer. E o Elisandro, eu conheço pessoalmente, né, Elisandro? Então, Estamos juntos na luta. E estamos na luta, né? Eu te agradeço imensamente, tá? Por ter participado e conto contigo em outras oportunidades. Vou te chamar de novo. Muito obrigada. Com certeza, agradeço bastante também. A segurança do trabalho tem muitos assuntos, né? O próprio PGR tem vários pontos, capítulos aí da NR1 que podem ser debatidos por mais outros 30, 40 minutos. Então, muito importante. Estamos aí para ajudar, sim. Tá? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Geniane, considerações. Luiz Henrique Sommer, muito obrigado pela tua participação. Eu quero agradecer e não conheço nenhum dos dois pessoalmente, né? Mas quero agradecer os dois. A empresa onde eu trabalho, a gente não tem um engenheiro em tempo integral, né? Eu acho isso bem importante ter nas empresas, porque ouvindo a fala de vocês, é importante a gente ter alguém, né? Um profissional, enfim, temos técnicos, mas um profissional mais habilitado aí para nos auxiliar. Então, eu quero agradecer a vocês pela despender esse tempo aí, né? Para tirar dúvidas e que venham mais aí motivos para a gente se reunir e falar um pouco de segurança, que é tão bom, né? Então, obrigada a todos. Obrigado, pessoal, pelo convívio aí, por essa meia horinha aí. Desculpa o transtorno dos áudios externos aqui, mas convido vocês para conhecer lá comigo, com o Luciano, nossa empresa. Então foi muito bom esse bate-papo. É um intervalo de tempo bem curto para a gente falar de um programa que é imenso, né? Então foi muito legal conviver aí essa meia horinha com vocês aí, e eu me coloco à disposição aí para quem precisar de alguma ajuda. Abração para vocês aí. Muito bem, muito obrigado. E você que curtiu agora nosso podcast SafetyCast, Ângela, SafetyCast, nosso podcast batizado de SafetyCast, muito obrigado. Convidamos a todos então a curtirem as páginas da ARH Serrana e tendo a oportunidade de também conhecer a ARH Serrana, conhecer os trabalhos da ARH Serrana, treinamentos, enfim, e também convidamos você a participar dos grupos de estudos da ARH Serrana, que todos os anos sempre tem, né? E não só saúde e segurança, quem gostar de comunicação assertiva, quem gostar de desenvolvimento humano, recrutamento e seleção, enfim, Cultura e propósito. Cultura e propósito. E se você também tiver um assunto, né, que ache que julgue interessante debater e formar um grupo de estudos, entre em contato com a RH Serrana, conheça um pouco mais os grupos da RH Serrana e será muito bem-vindo. Muito obrigado, eu sou o Luciano Amaral, Ângela, Geniane, agradecemos a todos, muito obrigado e até a próxima edição do SafetyCast. Saúde e segurança no trabalho, acima de tudo. Acima de tudo. Obrigado. Obrigada. Há mais de 30 anos, a ARH Serrana é referência em gestão de pessoas e valorização de talentos, com a missão de promover conexões de pessoas e organizações, sendo protagonista de uma comunidade colaborativa e inovadora. Conheça a ARH Serrana e fique por dentro de todos os eventos, cursos, palestras e muito mais. Acesse www.arhserrana.com.br e saiba mais. Você ouviu SafetyCast, o seu podcast sobre saúde, segurança, cultura de segurança e legislação. SafetyCast, o podcast do Grupo de Estudos DSST da ARH Serrana.